TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. CVC, queda de quase 8%, R$ 2,65. Pets, queda de 6,97%, R$ 6,01. Azul caiu 5,36%. Acho que alguém está desconfiado que os números seriam complicados no caso da companhia aérea, R$ 16,59 o preço final. Na quarta colocação, Cogna, recuo de 4,68%, R$ 3,26. E aí eu queria que você comentasse os resultados de Cogna, os números. Pois é, porque você vê, o mercado se antecipou em relação à Azul, se antecipou. Os números de Azul chancelam, em teoria, essa antecipação. Os resultados foram complicados, pelo menos no que diz respeito ao prejuízo líquido ajustado. Já a Cogna, o mercado também se antecipou, mas os números, o Gui se adianta, foram surpreendentes. E lojas Renner, queda de 4,44%, fechou ontem a 18,30. Queremos te ouvir, Gui. Para preservar o meu emprego, não vou uivar hoje. Acho que tudo tem limites. E no final das contas, justo o CVC tá por aí, nas maiores quedas. A gente já trouxe a nossa expectativa e perspectiva da companhia. Muita alavancagem, pouco resultado, discurso bonito do CEO da empresa, com todo respeito mais uma vez, diminuir os descontos para retornar a lucratividade, mas não sei se tem alguém que tem apetite para sentar e esperar esse movimento vir a acontecer. Pets é isso, né? Que seja hoje um balanço extraordinário, estratosférico, para que volte R$ 7/9 reais, gerando as expectativas para cima. Caso contrário, vai ser bem difícil aí, caminho bom para Pets, que hoje tende a se fazer um repique nessa faixa dos R$ 6, é convidativo para uma ponta compradora para quem gosta de risco. O Azul tem que ficar de fora. E Cogna, foi realmente, a palavra é essa, surpreendente. Desculpa, Cogna, cornetei também você, né, trazendo aí uma expectativa muito ruim para a companhia, porque o trimestre anterior foi muito lance do crédito fiscal e agora foi realmente competência. Cogna trouxe um resultado forte e tende a voltar pelo menos tudo ou mais um pouco na data de hoje, o que caiu. E Renner é bom ficar de fora também. Então, Renner e Pets pode ter um repique na data de hoje. Pets está numa região muito interessante, mas a bola da vez aí é Cogna, só que infelizmente tende a já ter um gap muito alto. Dólar voltou a acentuar a queda, pessoal. 0,82% de recuo, R$ 4,881. Está ameaçando ir para os R$ 4,87 a moeda americana. O Ibovespa Futuro segue subindo 0,50% no mesmo patamar, pré-CPI, 119.190 pontos, um pouco acima dos 119.000, curva de juros praticamente estável, direto e reto para os papéis que mais subiram na composição do Ibovespa. Foram estes os destaques positivos. Via 3,28% de ganho, 1,89 o preço final de ontem. São Martinho, 34,28 preço final, 3,22% de ganho. Rumo, alta de 2,32%, os papéis fecharam a R$ 23,86. Local Web, alta de 2,20%, R$ 7,44. E Grupo Pão de Açúcar, 1,56% de ganho, os papéis Pecar 3 fecharam a R$ 20,20. E aí, Gui, quando você olha para os destaques positivos, o que você ressalta? Apenas Local Web. Local Web está no meio de um caminho onde a expectativa da companhia para o segundo semestre é positivo e forte, não é um positivo leve. Então vejo que a companhia antes de ontem estava na maior baixa, hoje está nas maiores altas e tende a trazer nesse dia mais otimista que a gente vem desenhando aqui no mercado de futuros, dar a sua sequência de alta. Rumo é uma surpresa muito grande, fazia muito tempo que a gente não falava dessa companhia aqui no Expresso da Manhã, na TC Rádio como um todo. São Martinho subiu, mas é porque ainda está nessa lateralização, Via não tem nem o que falar, e Grupo Pão de Açúcar idem, está em cima de um preço aí que trava bastante, que é os R$ 20. Então o Local Web é a bola da vez aí das maiores altas. 9h54, 6 minutos para as 10 da manhã. Vambora, aquecendo os motores. O Diego pediu passagem, ele tem complemento na sequência, o Giro Corporativo. O Caio Melo separando destaques das empresas para o Gui comentar em seguida. Pois não, Diego? Vamos lá, porque tem atualização no mercado americano, pré-mercado, melhor dizendo, porque voltou a encorpar a alta. Agora o Dow Jones Futuro sobe 0,58%, S&P Futuro tem alta de 0,65% e o Nasdaq Futuro avança 0,95%. O DXY também voltou a acentuar viés baixista para 0,47% de queda, voltou a perder os 102 pontos, agora está em 101,99 pontos. Ou seja, perdeu
na prática perdeu, só que ainda está próximo desse patamar. Vamos falar do VIX também, que está acentuando viés de queda novamente, 4,83% de recuo, 15,18 pontos. É a mesma coisa para a curva de juros. Yields de 10 anos estão agora desidratando 3 pontos base e meio, 3,98%, enquanto os yields de 2 anos estão caindo 4 pontos base e meio para 4,76%. Caio Melo, bem-vindo de volta aos microfones aqui da nossa TC Rádio, ao Expresso da Manhã. Vamos te ouvir agora sobre os destaques corporativos. Hoje nós vamos falar aqui, deixa eu ver o quanto que você vai trabalhar. Nós vamos falar do TC, aí você sabe, para evitar qualquer tipo de conflito, já que somos uma emissora que é um dos braços de atuação da companhia, a gente não entra no terreno analítico, mas no informativo nós vamos falar em algumas linhas aqui sobre quais foram os principais números reportados pela companhia ontem. 3R Petróleo, Grupo Pão de Açúcar e nas rapidinhas do mercado, olha aí, ó. Aí, tá Recordar é viver. Nas rapidinhas do mercado, tem Redditor, Apvida, MRV, Cogna, Grupo Soma, Lojas Marisa, Grupo Mateus, Ultrapar, Alupar, SLC Agrícola. Tem para todos os gostos. É nas rapidinhas do mercado, da ponta dos dedos. São 9h56. Só que o Caio vai precisar tomar um fôlego para falar de tudo isso. Então, enquanto ele toma um fôlego, vamos revisar as projeções do Dolfut e do Indifut. Atenção, ó, o Indifut agora, pessoal, registra 119.220 pontos. Se liga no par de suporte e resistência que a gente deixou calibrado logo no comecinho do programa, sempre na metodologia do Bruno Mazzoni. O Guilherme Cunha tomou por base boa parte desses números para amparar o racional dele. E na sequência a gente fala do Dolfut especificamente. O Indifut agora tem 119.245 pontos. Nós estamos mais próximos da resistência no 120.150 do que do suporte em 117.600. O CPI consagra isso. Se houver rompimento com fôlego da resistência no 120.150 pontos, a outra resistência a ser buscada é a do 120.620. O suporte está tão distante que só uma tragédia para o Indifut se avizinhar dos 117.600, quanto mais dos 117.430. Vamos aos pontos do Dolfut. Dolfut, R$ 4,883. Bom, o oposto se aplica. A gente está mais próximo do suporte, em R$ 4,888. Depois, se houver rompimento com fôlego, R$ 4,861. A mínima intradiária do dólar hoje foi R$ 4,875, ou seja, nós perdemos com substância o suporte de R$ 4,888, mas não teve fôlego, voltou, dólar agora, repito, R$ 4,882. Tá só que a gente continua abaixo do primeiro. Agora é ter fôlego para romper o segundo, né? R$ 4,861. Esse a gente não chegou a romper. Se a gente romper esse, eu acho que o Gui vai pegar uma champanhe aqui. Ô Gui, vamos lá, vamos entrar no mercado à vista em 3 minutos. Comente aí últimos pontos antes do à vista para Indifut e Dolfut. A doleta para romper esse 4861. Você fez aí pra... Entendi. Não, com isso aí só pode ser um racional completo. Pois não, maestro Gui, Dolfut e Indifut. Pô, fiquei com inveja, o Brunão ontem lançou um indicador cortador de grama. Eu ia ficar por debaixo hoje, jamais, nunca na vida. Agora o 4861, difícil romper, viu, Léo? Porque foge muito daquele princípio que nós temos dos comentários de região de preço. Então, a rasgada aonde nós estamos flagrando aí, ela se encerra exatamente nessa faixa entre 63,50 e 61,50. Então, ali, na parte do dia de hoje, sana já bem a parte da queda. E o dólar, mesmo assim, fica lateral, nem sequer contempla ainda o rompimento do payroll. Então, interessante olhar para o dólar aí sem emoção e fechar abaixo do 4,888, 4,886 hoje já é uma glória muito grande, porque daí a gente fica bonito no pedaço, o dólar tende a dar uma sequência na sexta-feira / segunda-feira para baixo. Agora o índice é muito correspondente que a gente vai flagrar na força da abertura do à vista. Eu vejo que os papéis, na sua grande maioria, vão abrir num cenário positivo. Aí precisamos ver qual que vai ser de fato a força dos comprados para poder mandar esse índice lá para 120, 650. Se chegar lá também é uma alegria, porque daí mostra que essa região é muito forte, mas muito forte mesmo no agosto, mês do desgosto. 9h59, vamos lá, Caio Melo, enquanto rolam os leilões de abertura, a gente vai contemplando alguns dos pontos do giro corporativo. O primeiro deles toca no TC, que diminui prejuízo com redução de despesas. Vamos linha a linha aos pontos que mais chamaram a atenção. Bem-vindo novamente. Vamos lá, Léo. A plataforma para investidores TC viu o prejuízo recuar no segundo trimestre em meio à combinação de esforços para equacionar os custos e despesas operacionais junto a uma alta sequencial no faturamento.
A companhia registrou prejuízo líquido de 8,9 milhões de reais, melhora de 66,1% ante o primeiro trimestre, de acordo com o balanço divulgado na véspera. A receita líquida alcançou 14,6 milhões de reais, alta de 8,3% na base trimestral. No leilão de abertura, papéis Trade 3 estão caindo 1,32%. 10 em ponto. Vamos lá, Maestro Gui. Neste caso, não entra em campo. Eu repito aqui por uma questão de padrão e respeito a você que está acostumado com a nossa forma de fazer. Porque a gente evita a análise de papéis de TC por conflito de interesse, mas o Gui vai falar de 3R Petróleo. Por quê? O Caio vai trazer para nós uma perspectiva, um ângulo, uma avaliação por parte da companhia sobre oportunidades de parcerias. Num contexto, Gui, em que no setor de petróleo, as Junior Oils estão sendo muito mais faladas do que a própria Petrobras, pela insistência em que a Petro tem de não repassar o que os preços internacionais demandariam para os combustíveis. Vamos ao fato, pois não, Caio? É isso, Léo. A 3R Petroleum avalia oportunidades de parcerias ou vendas parciais de ativos no midstream ou downstream, em operações que, no caso dos desinvestimentos, não afetariam muito o EBITDA e ainda poderiam trazer recursos para a companhia. Foi o que disse o diretor financeiro Rodrigo Pizarro em teleconferência. A 3R deve investir 290 milhões de dólares em 2023. Vamos para a cotação de 3R Petroleum, RRRP3. No leilão de abertura, está caindo 0,03%. Puxa, desculpa. Bota na minha conta aqui, que fui eu que me emocionei. Perdão. Não, mas é o seguinte, é que se a gente tivesse combinado não teria ficado tão bom. Eu fui pegar o gancho das Junior Oils e a Abicom divulgou uma atualização sobre a defasagem que acabou de merecer urgente no painel. Vamos à informação. Preço do diesel agora atinge defasagem de 30% nos polos da Petrobras. A defasagem anterior era de 28%. E o mesmo você pode emprestar à gasolina, uma revisão altista na defasagem dela. De acordo com a Abicom, o preço da gasolina teve agora a defasagem de 26% nos polos da Petrobras. A defasagem anterior era de 24%. É mais uma peça no quebra-cabeça para você comentar sobre o segmento petroleiro no Brasil, Gui. Mas tem que ter um rio de dinheiro para conseguir manter essa defasagem. Mas um rio, né? Você pega um rio de dinheiro e fala assim, beleza, eu vou conseguir manter essa defasagem, deixa tudo tranquilo aí no que diz respeito ao preço da gasolina. Enfim, óbvio, não contradizendo o pai, e tem. Vamos ver, viu, não? Se tiver um... protesto. Né? Uma piranha ali arrebentando, fica esquisito. Mas vamos lá, eu boto fé que isso ainda vai dar uma estourada nessa bombinha. E 3R Petroleum chegou a bater no primeiro ponto, e obedeceu muito bem essa faixa de preço. Teve um recuo ontem constrangedor das máximas até o seu fechamento, porém eu sou bem otimista para a companhia para o trimestre, visto que a apresentação do resultado é interessante, noticiário corporativo interessante, e aí vai trazer esse cenário mais forte para o trimestre. Tudo abaixo dos 42 eu vejo como oportunidade. Bom, são 10h03, dois complementos. Um que diz respeito à informação do Caio, ele usou aqui a expressão que certamente não é familiar para muitas pessoas. A ideia de que a 3R está avaliando oportunidades de parceria ou vendas parciais de ativos no midstream ou downstream. Aí você olha e fala assim, mas o que é isso? Pois bem, midstream é um movimento que passa pela transformação das matérias-primas, que no jargão técnico, no caso do petróleo, seriam os hidrocarbonetos, em produtos prontos para uso específico. Então, nós estamos falando de gasolina, de diesel, de querosene, de GLP, de nafta, de óleo lubrificante. E o downstream já é a fase logística, ou seja, o transporte efetivo desses produtos da refinaria até os locais de consumo. Então a gente pode se resumir aqui a transporte, distribuição e comercialização dos derivados do petróleo. É dessa maneira que a gente explica o que é nesta mesma ordem, midstream e downstream, é aí que está avaliando oportunidades a 3R Petróleo. Vamos lá, Grupo Pão de Açúcar agora, a companhia aprovou acordo de acionistas com o Cassino. E tem um outro complemento antes sobre a Abicom. O cenário que a Abicom divulga para dar mais características a essa defasagem. Diz a Abicom, e você está vendo a tabela atualizada, apesar da estabilidade do câmbio, os preços de referência da gasolina e principalmente do óleo diesel apresentaram valorização no mercado internacional no fechamento de ontem. O cenário médio de preços está abaixo da paridade para o óleo diesel e para a gasolina. A defasagem média é de 26% no diesel e 23% na gasolina. Só vai se sustentar isso enquanto a Petrobras topar corroer as suas margens para compensar esta defasagem.
Só que o Gui já fez o alerta / denúncia. A cada dia que a defasagem aumenta, as margens vão sendo corroídas mais e mais. Até o momento em que a gente pode ter um baita problema, inclusive no limite de abastecimento, dado que isso desincentiva a entrada. Como a gente é autossuficiente na extração, não somos autossuficientes nos derivados do petróleo. Isso pode impactar, inclusive, o retorno. Eu prometo que eu aprofundo essa tese, que não é tão clara para muita gente, ao longo das edições do Expresso da Manhã. Mas isso está em pauta e pode puxar Petri 4 para baixo com bastante peso hoje. Deixa eu até ver se já saiu de leilão. Petri 4 saiu de leilão, está caindo 0,59%, Petri 3 0,72%, mas ainda é muito tímido, perto do que o mercado pode trazer como punição para os papéis preferenciais de Petrobras, em linha com a métrica da corrosão das margens e do lucro altamente impactado neste sentido e por esta decisão. Vejamos, são 10h06. Bom, complementos pagos, vamos então para o Grupo Pão de Açúcar, que aprovou um acordo de acionistas com Cassino. E a gente registra a máxima intradiária do Ibov, que lentamente começa a se mexer, está subindo 0,06%, o dólar está caindo 0,82%, R$ 4,880. Você, Caio? Léo, o grupo supermercadista aprovou a celebração de acordo de acionistas com seu controlador, o francês Cassino, referente à participação das companhias na varejista colombiana Éxito. Vamos então para a cotação de Pecar 3. Já estão em negociação na máxima intradiária, R$ 20,39, 1,09% de ganho. É sobre isso. E além de todo o contexto do noticiário corporativo, o preço ajuda muito. Mas dificilmente a gente vai ver uma correria como foi recentemente para esse rompimento dos R$20. O papel tem um upside aí significativo até os 24, mas tem que saber gerir de um formato bem interessante também essa possibilidade dessa rasgada dessa região de compra. Eu ficaria de fora, Léo. Muitas das vezes esses cases pontualmente dá um troco bom, mas para quem está aí para fins de títulos de investimento, o case ainda pode se estender e não ficar muito interessante não. Muito bem, 10h07. Aí a gente chega àquela bateria de foguetes, informações rápidas sobre os resultados. Então vamos fazer no pique, porque aí eu faço a abertura geral no quadro das Blue Chips do À Vista. Agora a tabelinha é entre Caio Melo, Diego Kerber e eu. A gente abre os trabalhos com Redditor e aí o Gui vai pinçar os papéis que ele mais quer comentar com os ganchos noticiosos que o Caio vai trazer. Vamos lá, linha a linha, temporada de balanços, no pique que se vai, Redditor abrindo os trabalhos, Caio Melo. A maior operadora privada de hospitais do país registrou lucro ajustado de R$ 489 milhões, levemente abaixo do TC Consenso de 443,7 milhões, sobretudo por maiores despesas comerciais, gerais e administrativas. RDOR 3, subindo 1,65%, R$ 34,50. A Apvida agora, vamos para o setor de saúde. É isso, a maior operadora de planos de saúde do país registrou prejuízo líquido de R$ 161,1 milhões no segundo trimestre, pior que o esperado pelo TC Consenso de 51,7 milhões. No entanto, a sinistralidade apresentou os primeiros sinais de arrefecimento, ao subir apenas 1,6 ponto percentual na base anual para 73,9%. Apvida ordinários seguem em leilão de abertura, estão subindo 8,27% na variação teórica. São 10h08, agora construção civil, MRV é o gancho. A maior incorporadora residencial da América Latina registrou lucro líquido de R$ 181 milhões no segundo trimestre, alta de 214,8% na base anual, beneficiada pelo avanço da margem bruta e recordes de vendas no segmento de incorporação. MRVE 3 também em leilão de abertura, com variação teórica de alta de 2,04%. Vamos lá, 10h09, saímos de construção agora para educação. A gente falou tanto da expectativa para a Edux e tal. Cogna divulgou resultados. O Gui já se antecipou, entendeu que os resultados foram surpreendentes. Quais foram eles? Foram eles os seguintes, Léo. Teve lucro recorrente a Cogna de R$ 11 milhões no segundo trimestre, enquanto o TC Consenso esperava prejuízo de 12,7 milhões, tendo apresentado também o 9º trimestre consecutivo de alta no EBITDA, devido ao crescimento dos negócios Croton, Vasta e Saber. Cogna ordinários, subindo 1,84%, R$ 3,31. Pro Augusto Akira, que tá aqui dizendo, tá top essa rádio, parabéns. Pro Samir Rosa,
pro Bissolvon. Faz tempo que eu não vi o Bissolvon aqui, o Bissolvon, no nosso chat. Um abração pra ele. O Ike Grafista também tá por aqui, lançando as suas teias no mercado financeiro. O glorioso Vulgo Trader, conosco desde o primeiro minuto, Sidney. Pra galera que acorda cedo e faz acontecer. A Helene Faquete tá com a gente também, querendo falar de Prio. Vamos sim contemplar já. Ô, Eli, um beijo. O Júnior Carrijo também tá aqui. O Roninho Ferreira, amigo. Um abração pra todos vocês. 10 e 10. Só 667 likes? Com mais de 1.300 simultâneos? Não. Vocês estão esquecendo o like. Deixa o dedo no like aí. Bora pros 800 no pique do moleque doido. Como é no pique que o Caio Melo traz agora uma veia do varejo. Grupo Soma, Lojas Marisa e Grupo Mateus. Pode emendar, você, Diego e você, essas três na sequência é o mesmo segmento varejista com recortes distintos. Vamos lá, Grupo Soma, Lojas Marisa, Grupo Mateus, você, Caio. Começando com um conglomerado de moda, Léo, que registrou lucro líquido de 215,4 milhões de reais no segundo trimestre, em linha com as expectativas do mercado, beneficiado por vendas recordes em algumas de suas marcas e pela alta demanda por peças para o inverno, o Grupo Soma. Soma 3 em leilão de queda, recuava 5,18% a R$ 10,25, variação teórica de 0 a 0. Vamos agora para Lojas Marisa. A varejista de moda feminina registrou queda anual de 25% na receita líquida para 555 milhões de reais e EBITDA negativo de 36,7 milhões. O resultado pro forma, no entanto, foi um lucro de 3,1 milhões, com tal disparidade sendo fruto do elevado número de fechamento de lojas no período, segundo a apuração do jornal Brasil Journal. A Mar 3 subindo 1,19%, mais próximo da estabilidade, 84 centavos agora. Grupo Mateus, o terceiro maior varejista de alimentos do Brasil, registrou lucro líquido de 293,2 milhões de reais, acima do TC Consenso de 281,8 milhões, impulsionado pelo histórico volume de vendas e expansão do formato de atacarejo. Gemat 3 subindo 1,13%, R$ 8,06. 10 e 12, veia de varejo aqui pra você. Olha, é só registrar. Que é isso, resultados de Grupo Mateus, hein? Não foram quaisquer números, foram números que chamaram a atenção. Nós estamos falando, neste caso, do segmento alimentício do varejo, do grande guarda-chuva do varejo, com um número que superou, portanto, o TC Consenso. 293 milhões, 281 milhões era o que se imaginava. Agora, Ultrapar, Alupar e SLC Agrícola pra gente fechar. É a última tríplice do Serelepe Caio Melo com o giro corporativo, pois não, Caio? Vamos nessa então, Léo. A distribuidora de combustíveis, a Ultrapar, registrou lucro líquido de 238,7 milhões de reais, em linha com as expectativas do mercado, em função do menor EBITDA da Ipiranga e de maiores despesas da holding, atenuados pelo aumento nos lucros operacionais da Ultragás e Ultracargo. Vamos então para Ultrapar, o GPA 3 está em leilão de queda de 4,75%, foi devolvido a leilão a R$ 18,26, variação teórica de alta de 0,77%. Aí está, na sequência, saímos de Ultrapar, vamos para Alupar, e aí vem a SLC Agrícola, pois não, Caio? O lucro líquido regulatório da geradora e transmissora no segundo trimestre atingiu 203 milhões de reais, salto de 305% na comparação anual, impulsionado pelo melhor resultado financeiro devido ao efeito da inflação menor sobre as dívidas indexadas à IPCA. O EBITDA regulatório avançou 14% para 672 milhões de reais. A alavancagem ficou estável em 3,5 vezes. Alupar ordinário subindo 0,21%, R$ 9,56. 10 e 14, agora a SLC Agrícola para fechar, pois não? É isso, Léo. Vamos fechar com a produtora de grãos, que registrou lucro líquido de 1,28 bilhão de reais no segundo trimestre, queda de 28% na base anual, impactada por menores preços das commodities agrícolas e queda das vendas de milho. SLC na máxima intradiária, R$ 43,58, 0,30% de ganho. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.